Naquela tarde, Luana, 20 anos, tornozelo arranhado e mochila com tudo o que tinha, empurrou o mato e deu de cara com uma casa de pedra engolida pela floresta. As árvores fechavam o céu, a luz vinha em pedaços, mas o prédio ainda estava ali, torto, janelas vazias encarando o nada. Atrás dela, os 4 irmãos pararam também. Tomás, 15, fingindo que estava tranquilo, Iris, 11, agarrada a um gato magro, os gêmeos Caio e Clara, 7, fazendo duelo com galhos. Depois de horas fugindo de cidade, juiz e papel carimbado, qualquer parede parecia mais segura que acostamento. De perto era quase carcaça, telhado furado, varanda rachada, porta caída. Mesmo assim, as paredes grossas prometiam pelo menos um teto torto. Luana afastou o musgo de uma placa de metal e leu com dificuldade: Instituto de Reeducação Juvenil Santa Vereda. Ela nunca tinha ouvido falar dali, mas reeducação juvenil soava igual ao que a assistente social vivia jogando na cara de Tomás. Internação, correção, disciplina. Era como se a mata tivesse devolvido na forma de ruína o futuro que o sistema queria empurrar para os irmãos. Engolindo o medo, Luana empurrou a porta quebrada com o pé e entrou, sentindo o cheiro de mofo e ferro velho subir. Um por um, os irmãos atravessaram atrás dela. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você entraria numa casa dessas ou voltava para a cidade mesmo com risco de perder sua família? Luana não estava no meio da floresta por aventura. Estava porque, na cidade, o prazo tinha acabado. A mãe morreu esperando atendimento no hospital. O pai foi preso num flagrante confuso e os 5 viraram número de processo na mesa de um juiz. Ela se virava como dava, lavando o banheiro, servindo quentinha, limpando o consultório. À noite, puxava a lição de Iris, segurava o mau humor de Tomás, dava banho correndo nos gêmeos. No meio disso, recebia visita de gente de crachá, anotando cada detalhe e repetindo que irmã não é responsável legal. Quando chegou a intimação com dia e hora para a audiência, Luana entendeu que acolhimento não era discurso vazio. Era separar os 5 em abrigos diferentes, empurrar Tomás para uma tal unidade socioeducativa e deixá-la como visita de fim de semana, se desse. Na véspera, escolheu a única coisa que ainda mandava: as pernas. Enfiou documentos e a foto amassada da mãe na mochila, acordou os irmãos no escuro e saiu pela estrada de terra que levava para o interior, onde o asfalto some e o mato engole o resto. Não tinha mapa, só a decisão de que juntos e escondidos era melhor do que cada um num canto com regulamento na parede. Foi a floresta que ofereceu a terceira opção, a ruína de Santa Vereda, um instituto morto no meio do verde, sem cerca nem placa de proibido entrar, mas com um passado apagado nos relatórios. O que Luana ainda não sabia é que o homem que assinou o fechamento daquele lugar é o mesmo que hoje ganha dinheiro e prêmio na TV vendendo reeducação moderna para meninos como Tomás. Comenta aqui se você quer que o próximo capítulo mostre primeiro os segredos da casa, ou esse vilão sorrindo na televisão enquanto eles se escondem dentro do que sobrou do antigo instituto. Por dentro, a casa de pedra parecia ter engolido o tempo e cuspido só o resto. O corredor principal estava tomado por folhas secas, pedaços de azulejo e um cheiro velho de mofo preso em parede úmida. No teto, buracos deixavam entrar feixes de luz que cortavam a poeira no ar. Era o tipo de lugar que qualquer adulto em sã consciência mandaria a criança ficar longe. Luana olhou para os 4 irmãos e soube pela cara deles que nenhum adulto em sã consciência estava ali. A gente fica só hoje, ela decretou, tentando dar à frase um peso que o corpo cansado não tinha. Amanhã a gente vê outro lugar. Tomás deu uma volta lenta pela recepção, onde ainda havia um balcão de madeira carcomida e um quadro de avisos sem nenhum papel. Que outro lugar, Lu? Respondeu sem ironia. O próximo lugar que aparecer é o abrigo. Iris apontou para uma fileira de cadeiras de metal enferrujadas, presas no chão. Isso aqui parece aquelas salas de espera de hospital, só que no meio do mato, comentou ajeitando o gato no colo. No fundo da antiga recepção, uma porta de ferro semi-aberta dava para um refeitório abandonado. Mesas de pedra, bancos fixos, janelas altas com grades.
Um quadro com restos de letras descascadas ainda deixava ler um pedaço de frase pintada de azul. Disciplina é. O resto tinha caído junto com o reboco. É o quê? Caio quis saber. Disciplina é o quê? Coisa que inventam para mandar na gente. Clara respondeu sem pensar demais. Luana escolheu o antigo refeitório como área de quarto coletivo. Pelo menos ali tinha teto quase inteiro e parede dos dois lados. Juntou uns pedaços de papelão seco, estendeu o pouco de coberta que trouxeram e mandou cada um escolher um canto. Primeiro a gente bebe água, come o que tem e dorme, disse prática. Amanhã eu vejo se dá para achar rio, fruta, saída, qualquer coisa. Enquanto remexia a mochila atrás do pacote de bolacha, notou um detalhe que não tinha visto na chegada. Todas as janelas do refeitório tinham grade grossa, soldada por dentro. Por fora, a floresta abraçava o prédio. Por dentro, ferro abraçava quem um dia comeu ali. Não era casa. Nunca tinha sido. Era jaula arrumada. Se esse lugar já foi de menino, por que está abandonado? Iris perguntou, olhando em volta. Ninguém fecha prédio grande assim sem motivo. Luana respirou fundo. Porque às vezes fecham para fingir que o problema acabou, respondeu. Em vez de mudar o jeito que tratam as pessoas, mudam só o CEP do prédio. Tomás revirou a mochila jogada num canto até achar um pedaço de tijolo. Com ele, começou a riscar no chão ao lado da porta. Santos 5. Para se um dia alguém voltar aqui saber que a gente passou, explicou vendo o olhar de repreensão da irmã. Esconderam muita história nesse lugar. Não custa deixar a nossa escrita em algum canto. Quando a noite caiu de verdade, o som da floresta tomou tudo. Grilo, bicho grande passando seco entre folhas, galho quebrando. Dentro do refeitório, qualquer ruído parecia mais alto, ecoando nas paredes vazias. Clara e Caio demoraram a dormir. Iris rezava baixo, num sussurro que misturava pedaço de oração com pedidos muito específicos. Não deixa levar o tom de mim. Não deixa ninguém achar a gente aqui. Luana fingia dormir, mas o corpo não desligava. Cada estalo da casa antiga fazia a mente correr para a mesma pergunta. Se esse lugar era um instituto, por que foi largado assim? Ela se lembrava vagamente de uma reportagem antiga, vista na TV da vizinha, falando de Unidade Modelo de Reeducação Juvenil, inaugurada pelo Dr. Álvaro Goulart. Na imagem ele cortava fita, sorrindo, ao lado de político importante. O cenário, porém, era outro. Prédio novo, vidro, cama alinhada. Nada de floresta, nada de pedra. Virou de lado e encarou o quadro com a frase incompleta. Disciplina é. O resto, cada um completava do jeito que aprendera. Para ela, até ali, disciplina tinha sido sinônimo de engolir o que viesse. Visita de conselho, ameaça de abrigo, conta atrasada, vizinho curioso. No escuro daquela ruína, porém, pela primeira vez a palavra soou ao contrário. Talvez disciplina, agora, fosse não aceitar mais calada tudo o que jogavam na cabeça deles como sentença. Mais tarde, já quase cochilando, ela ouviu um som diferente, não da mata, mas de dentro da casa. Um apito curto, metálico, ecoando pelo corredor. Se levantou num salto, o coração acelerado. Tomás também acordou, os músculos em alerta. — Você ouviu? Ele perguntou. — Deve ser vento batendo em alguma coisa. Ela arriscou, tentando acalmar mais a si mesma do que ele. Mas o som tinha ritmo. 3 apitos curtos, pausa, mais 2. Como chamado. Como sinal. Como lembrança que o prédio tinha do tempo em que alguém mandava e alguém obedecia ali dentro. Clara acordou assustada. — Lu, esse lugar não gosta da gente. Luana passou a mão no cabelo da irmã. Lugar não sente nada. Quem sente é gente. Se tiver alguma coisa errada aqui, não é parede. É o que fizeram com quem morou aqui antes. Enquanto os irmãos voltavam, um a um, para o sono inquieto, Luana ficou com os olhos abertos no escuro, ouvindo o eco dos apitos. Sem saber, o prédio estava chamando outra coisa de volta. A atenção de quem fechou as portas de Santa Vereda no papel, mas nunca se preocupou em, de fato, desmontar o que existia ali dentro. Na manhã seguinte, o sol demorou a entrar no refeitório. A floresta segurava a luz como se tivesse ciúme.
Luana acordou com o miado do gato no colo de Iris e com Tomás em pé na porta, encarando o corredor com cara de quem tinha visto demais em sonho. Eu fui até lá na frente, ele disse, quando percebeu que ela estava acordada. A recepção tem uma sala com um monte de papel no chão, pasta rasgada, foto velha, tem até crachá jogado. A palavra papel foi suficiente para deixar Luana em alerta. Sempre que documento entrava na história delas, não era coisa pequena. Ninguém entra em sala nenhuma sozinho, ela repreendeu. Se esse lugar caiu em cima de alguém antes, não vai começar por você agora. Mesmo assim, depois de dividirem o último pacote de bolacha e de improvisar uma ida ao mato como banheiro, ela chamou Iris para ficar de olho nos gêmeos e foi com Tomás até a tal sala. Fica ao lado da antiga recepção, uma porta com vidro quebrado, chão tomado por folhas e carpetes desfiados. No meio do caos havia uma ilha relativamente intacta, uma estante metálica caída de lado, com pastas plásticas transparentes ainda presas no trilho. Algumas tinham caído no chão e se aberto, espalhando folhas com timbre de órgãos diferentes. Secretaria de Justiça, Vara da Infância, Ministério Público. Luana se agachou, pegou a primeira folha que viu inteira. Era um ofício antigo, com data de quase 15 anos atrás. O assunto: solicitação de ampliação de vagas, Instituto Santa Vereda. No texto, lia-se que a instituição tinha superado metas de reeducação e pedia mais verba para acomodar a crescente demanda de adolescentes encaminhados pelas varas da infância da região. No rodapé, a assinatura dela apareceu pela primeira vez com clareza. Responsável técnico, Dr. Álvaro Goulart, CRM tal. Esse é o cara da TV, Tomás comentou, aproximando o rosto. Aquele médico que fala de projeto com menino em situação de risco. Luana folheou mais. Outra pasta trazia fotos impressas da inauguração de uma nova ala em outra cidade. Dr. Álvaro cortando fita, sorrindo para a câmera, ao lado de adolescentes de uniforme neutro, tudo muito limpo, muito organizado. Embaixo, um logo bonito com slogan sobre Segunda Chance. Aqui ele usava mato e pedra, murmurou Luana. Lá agora é vidro e muro pintado, mas é o mesmo nome. No fundo da sala, Tomás encontrou algo mais incômodo. Um quadro de avisos caído, com grampos ainda cravados e restos de folha arrancada. Apenas um papel permaneceu preso, rasgado pela metade. Dava para ler um pedaço. Relatório de inspeção. Recomendação de interdição imediata por maus tratos, isolamento prolongado e sumiço de internos sem registro adequado. A assinatura de quem escreveu não estava ali. Tinha ficado na parte que alguém arrancou. Então esse lugar não fechou porque ficou velho, Tomás concluiu. Fechou porque gente sumiu aqui dentro. O sangue subiu ao rosto de Luana. Fechou no papel, corrigiu. Na prática, deixaram o prédio apodrecer e o homem que mandava aqui ganhou contrato para construir outros iguais, mais bonitos em outro canto. Ela lembrava de uma frase da reportagem da TV. O modelo Santa Vereda foi tão bem sucedido que agora se espalha pelo estado em unidades modernas. Na época, essa frase tinha passado como qualquer outra propaganda. Agora soava diferente. Se o modelo era esse prédio com janelas gradeadas no meio do nada, apito ecoando no escuro e relatório de sumiço arrancado do quadro, não era de reeducação que estavam falando. Era de esconderijo legalizado. Você acha que o conselho que quer mandar a gente pro abrigo é o mesmo que mandava menino pra cá? Tomás perguntou com a voz mais baixa. No mínimo, os papéis saíam das mesmas mesas. Ela respondeu. Quem decide para onde mandam você é gente que acha que prédio como esse é solução. Enquanto folheava outra pasta, encontrou algo ainda mais direto. Uma lista impressa com o título Egressos com Sucesso, Programa Piloto Santa Vereda. Do lado de cada nome, uma anotação curta. Reinserido na família. Encaminhado ao mercado de trabalho. Retorno ao estudo. Ao lado de 3 nomes, porém, havia uma marca diferente. Um X vermelho e a palavra sem contato. Nenhuma explicação. Nenhuma linha a mais. Apenas sem contato. Traduz isso aqui, Tomás pediu.
Traduzindo, ninguém sabe onde foram parar, Luana explicou. E mesmo assim chamam isso de caso de sucesso. Ela colocou as folhas que considerou mais importantes dentro da mochila. O ofício de pedido de ampliação de vagas com assinatura de Álvaro, o pedaço do relatório de inspeção falando em sumiço, a lista com o sem contato. Sentiu ao fazer isso uma responsabilidade nova. Se aquele papel ficasse ali, continuaria virando alimento de traça e umidade. Indo embora com ela, virava outra coisa, munição talvez. Voltando para o refeitório, encontrou Iris desenhando no chão com um galho. Eram linhas curvas que formavam algo parecido com planta baixa. "O que é isso?" Luana perguntou. "O Tom me mostrou por onde andou. Tô tentando desenhar o lugar", Iris explicou. "Para se a gente precisar sair correndo algum dia, saber para onde não voltar." Luana notou que no desenho o refeitório ficava no meio, a recepção à esquerda, a sala dos papéis à direita. Na parte de trás, Iris tinha rabiscado um quadrado maior, ainda em branco. "Isso aqui é o quê?" "Não sei. Porta trancada com correntão", respondeu. "O Tom disse que ia ver, eu falei para ele não mexer." Antes que pudesse responder, um som familiar, estranho e ao mesmo tempo reconhecível, encheu o ambiente. A voz de um apresentador de TV. Vinha de cima, abafada, misturada com estática. "Vocês estão ouvindo isso?" Caio perguntou com os olhos brilhando. "É televisão." Eles seguiram o som até uma escada lateral que subia para o que parecia ter sido a ala administrativa. No topo, um corredor com portas de madeira fechadas. De uma delas, saía o barulho de TV. Luana empurrou com cuidado. O cômodo tinha janelas quebradas, mesa antiga e, em cima de um armário, uma televisão pequena, de tubo, ligada a um daqueles aparelhos de antena improvisada. A imagem tremia, mas dava para ver e ouvir. Na tela, ninguém menos que o doutor Álvaro Goulart, de terno escuro, microfone na mão, inaugurando mais uma unidade de excelência em reeducação juvenil na capital. Ao lado, políticos sorridentes. Ao fundo, meninos de uniforme, cama alinhada, tudo limpo. Porque acreditamos na recuperação desses jovens, que só precisam de oportunidade e disciplina para retomarem o caminho correto, dizia ele, com a mesma voz mansa que Luana lembrava. Tomás riu sem humor. O cara que construiu jaula no meio da floresta tá falando em oportunidade na TV. E enquanto isso, esse prédio aqui fica apodrecendo cheio de papel que ninguém lê, Iris completou. A TV estava ligada em uma bateria improvisada. Alguém, em algum momento recente, tinha trazido energia ali. Isso queria dizer que Santa Vereda não estava tão esquecido quanto parecia. Alguém usava aquele lugar, talvez como ponto de encontro, talvez como depósito, talvez como cenário para coisa ainda pior. Luana sentiu a nuvem de medo engrossar. Até então, a ameaça tinha rosto difuso. Sistema, conselho, juiz. Agora, ganhava nome próprio, CNPJ, imagem em alta definição. O vilão da história deles não era espírito da floresta nem dono de fazenda. Era um médico empresário que sabia falar bonito, assinava laudo, fechava prédio aqui e abria outro ali, sempre faturando em cima do corpo de meninos que o mundo decidia que era um problema. "Se esse lugar tá sem ninguém morando, por que a TV tá ligada?" Caio perguntou com a lógica cortante das crianças. "Quem veio aqui antes da gente?" "Boa pergunta." Luana desligou a TV num estalo. "A partir de agora ninguém anda sozinho", decretou. "Se esse instituto tá esquecido para a polícia, não tá esquecido para todo mundo. E se esse doutor gosta tanto de prédio novo, a gente vai mostrar para o mundo o que ele deixou enterrado no velho." Naquele fim de dia, enquanto a floresta escurecia lá fora, ela juntou os papéis na mochila, ajeitou os irmãos no improviso de colchão e tomou, sem dizer em voz alta, outra decisão. Não ia só se esconder em Santa Vereda. Ia usar o que aquelas paredes guardavam para virar o jogo contra quem fazia dinheiro empilhando vida de menino como se fosse estatística. A casa na floresta não era só refúgio, era arquivo. E a partir dali, a história deles deixava de ser só fuga e começava a ser também denúncia. Os dias seguintes em Santa Vereda criaram uma rotina torta. De manhã, Luana levava Caio e Clara até um pequeno riacho que descobriram atrás do prédio, seguindo trilha de raiz e pedra. Lavavam o rosto, enchia a garrafa com cuidado,
Anotava mentalmente onde o terreno afundava. Tomás explorava ao redor, sempre à vista, procurando qualquer sinal de gente. Bituca de cigarro fresca, pegada recente, saco plástico que não tivesse cara de velho. Iris se ocupava de transformar caos em mapa. Com pedaços de papel achados na sala administrativa e um lápis gasto, desenhava a planta do lugar, refeitório, recepção, sala dos papéis, a escada da TV, a ala de dormitórios vazios. No fundo da folha, sempre o mesmo quadrado marcado, sem detalhes. Porta de correntão. Nenhum deles tinha tido coragem ou tempo de enfrentar aquilo ainda. Uma tarde, enquanto Tomás e Caio treinavam chute numa lata amassada no pátio, Luana e Iris vasculhavam outra gaveta da sala de documentos. Encontraram um envelope pardo maior selado com o timbre da Secretaria de Justiça. Estava endereçado ao próprio Instituto Santa Vereda, mas nunca tinha sido aberto. A cola, ressecada, cedeu fácil. Dentro havia uma cópia de relatório de inspeção, completo agora sem folhas arrancadas. O texto era direto. Descrevia castigos físicos, isolamento de adolescentes por dias em quartos sem janela, privação de sono, comida usada como recompensa. No fim, a frase que importava: recomenda-se interdição imediata da unidade, responsabilização dos gestores e revisão do convênio firmado com o Instituto Santa Vereda, representado pelo médico Álvaro Goulart. Eles mandaram isso para cá, Iris comentou, lendo por cima do ombro da irmã. E nunca saiu daqui. Alguém escondeu, Luana concluiu. Em vez de entregar para quem podia fechar tudo de verdade, enfiou na gaveta e deixou o prédio apodrecer. Junto do relatório, havia uma carta menor, datilografada, assinada por um promotor da época, cobrada a resposta à secretaria. Um carimbo em vermelho dizia: processo encerrado por perda de objeto, unidade desativada. Era assim que tudo era resolvido ali. Desativava-se o prédio, mantinha-se o modelo, mudava-se o endereço. Naquele mesmo dia, Luana percebeu outra coisa. Tomás andava inquieto demais, olhando para a mata em volta com cara de quem não estava apenas preocupado com cobra. No cair da tarde, ele apareceu na porta do refeitório com a mão suja de terra e um brilho estranho no olho. Eu fui até a tal porta de correntão, confessou, antes que ela perguntasse. Não entrei, mas ouvi coisa. Tomás, eu sei que você disse para não ir, mas fica pior não saber. Ele descreveu. A porta ficava no fundo de um corredor estreito, depois de uma série de quartos com beliches vazias. Um cadeado grande prendia duas correntes cruzadas. Por trás, vinha um som baixo, constante, que não parecia vento nem bicho. Algo entre bater de máquina e zumbido elétrico. E um outro barulho, intermitente, mais estranho ainda. Um tic-tic meio metálico, meio plástico, como teclado ou botão. Esse lugar devia estar morto, ele disse, mas tem coisa funcionando lá dentro. Luana pensou nos cabos que alimentavam a TV, na bateria improvisada. Santa Vereda não era só ruína, era ponto de alguma coisa viva. Naquela noite, enquanto os irmãos dormiam, ela ligou a TV de novo baixinho. O mesmo programa, outro dia. De novo, Álvaro Goulart, agora sentado em um talk show noturno, falando de parceria público-privada exemplar na área da infância. O apresentador elogiava a coragem de assumir jovens que ninguém quer. Álvaro, com a calma de quem nunca correu da polícia nem do conselho, sorria e falava em rigor carinhoso, estrutura moderna, acompanhamento psicológico. Luana observava. Cada palavra caía no chão do refeitório como pedra. Ali, paredes descascadas, trilha de goteira antiga, grade soldada por dentro. Na tela, vidro, iluminação, logo bonito. O contraste dava raiva. Quem crescia vendo novela aprendia a odiar vilão que gritava, batia na mesa, fazia cara feia. O verdadeiro vilão dela falava baixo, dizia que se importava, assinava projetos, posava do lado de criança sorrindo com camiseta da instituição. No dia seguinte de manhã, enquanto recolhiam graveto para acender fogo, ouviram barulho que não era de floresta, motor de carro. Não vinha da estrada distante,
parecia circular pela lateral da propriedade, onde, pela planta de íris, não havia entrada. Luana fez sinal rápido para todos se abaixarem. Do vão de uma janela quebrada, ela e Tomás viram a cena. Uma caminhonete branca, sem placa da frente, encostando num portão lateral camuflado por mato. Do veículo desceram 2 homens de colete escuro com a sigla de uma empresa de segurança privada. Entre eles, um terceiro homem, bem mais alinhado. Camisa social, calça escura, pasta na mão. Não era Álvaro, mas quem vive em periferia reconhece chefe de longe. O jeito como ele não carrega nada pesado denuncia. Eles abriram o portão com chave, entraram, desapareceram por trás da ala dos dormitórios, justamente na direção da porta de correntão. Eles usam aqui. Tomás sussurrou. Não para menino, talvez, mas usam. O trio ficou lá dentro por quase 1 hora. Quando voltou, o homem da pasta trazia um envelope grosso que enfiou numa bolsa. Os outros carregavam uma caixa média, sem marca. Jogaram no carro, trancaram tudo e foram embora pela mesma entrada escondida. A combinação do que tinham nas mãos, relatório escondido, TV ligada, visita discreta com envelope, desenhava um quadro claro. Santa Vereda, oficialmente desativada, servia agora como ponto morto. Arquivo morto. Depósito de coisa que não podia aparecer em prédio com placa nova e repórter na porta. À noite, com os irmãos reunidos no refeitório, Luana jogou as cartas na mesa. Explicou o que tinham visto, o que tinha nos papéis, o que a TV mostrava do novo modelo. A gente não caiu aqui por acaso, concluiu. Caiu no fundo da história que tão tentando esconder. E a gente faz o quê? Íris perguntou. Sai correndo e finge que nunca viu? Luana pensou nos meses fugindo, nos anos engolindo. Não dessa vez, respondeu. Se esse cara ganha dinheiro e voto dizendo que salva menino como Tom, o mínimo que a gente pode fazer é mostrar o que ele largou aqui. A decisão parecia grande demais para 5 fugitivos dentro de um prédio rachado. Ainda assim, naquele momento, soou como única coisa que fazia sentido. Capítulo 4. A corrente que abre. Na manhã seguinte, Luana tomou uma decisão que vinha evitando desde que pisou ali. Ia até a porta de correntão. Não sozinha. Chamou Tomás e Íris. Deixou Clara e Caio com a missão séria de vigiar o riacho e gritar ao menor barulho de motor. O corredor que levava a tal porta parecia mais frio. Beliches vazias alinham-se de cada lado. Alguns colchões finos ainda jogados, cobertos de mofo. Em uma parede, marcas riscadas de contagem de dias. Grupos de 5 traços, repetidos até perder de vista. Era o tipo de detalhe que fazia o ar pesar. A porta em si era de metal grosso, com pequena abertura quadrada no alto, agora fechada. 2 correntes cruzavam, unidas por um cadeado grande, relativamente novo. Tomás testou com a mão. Estava bem preso. Encostando o ouvido na chapa, Luana ouviu o mesmo zumbido baixo que ele tinha descrito. Som constante, elétrico. E tempos em tempos o tic-tic mecânico. Isso é servidor, Íris arriscou, surpreendendo os dois. Lá na escola, o professor de informática mostrou. Essas máquinas que guardam dado fazem barulho assim. Você está dizendo que atrás da porta de castigo de menino tem computador? Tomás franziu a testa. Tô dizendo que tem coisa moderna escondida em prédio velho, ela respondeu. E coisa moderna escondida geralmente é ou arma ou dado. Luana olhou de volta para o cadeado. Não tinha chave. Mas corrente amostra há anos em prédio abandonado chama um tipo específico de gente. Sucateiro. E sucateiro, ela sabia, tinha a ferramenta certa. Combinou com Tomás. Ele desceria até a beira da estrada de terra mais próxima para tentar achar Zeca, um catador de ferro velho que conheciam da cidade. Homem que vivia sumindo e aparecendo com carga suspeita nas costas do caminhão. Se alguém sabia abrir cadeado sem fazer barulho demais, era ele. O plano parecia loucura, mas naquela altura tudo era risco calculado. 2 horas depois, Tomás voltava puxando um sujeito magro, de barba rala e boné desbotado. Zeca olhou para a casa, assobiou baixo. Vocês não sabem onde se meteram, comentou. Esse prédio aqui é proibido até pro lixo. Proibido para quem? Luana retrucou.
A dona é floresta agora. Ele deu de ombros, mas o brilho curioso nos olhos denunciava que topava o desafio. Subiram em silêncio até a porta. Zeca examinou o cadeado. Puxou do bolso um pequeno kit de arame, chave de boca, truque. Em poucos minutos, sem barulho além do clique metálico, o cadeado cedeu. "O resto é com vocês", ele disse, guardando as ferramentas. "Eu não vi nada, não sei de nada." As correntes escorregaram, caindo no chão com peso de anos. Luana respirou fundo, jogou o corpo contra a porta. Ela abriu alguns centímetros, pesada, liberando uma baforada de ar frio que não combinava com o abafado do resto da casa. Acenderam 2 lanternas e entraram. O espaço não era o que esperavam. Não havia camas nem instrumento de castigo. Era uma sala comprida, forrada de prateleiras metálicas dos 2 lados, cheias de caixas plásticas etiquetadas, prontuários antigos, relatórios internos, cópias de contratos. No fundo, uma mesa com 3 computadores ligados a um pequeno conjunto de máquinas barulhentas, os tais servidores. Em uma parede, um quadro branco com anotações recentes sobre migração de dados, backups, unidades ativas. "Eles usam esse lugar como arquivo central", Iris sussurrou. "Não é só esconder papel morto, é guardar tudo que não quer que caia em mão errada." Luana clicou no mouse do computador ainda logado. A tela mostrava a interface de um sistema de gestão, lista de unidades da rede de reeducação, nomes abreviados, número de vagas, taxa de ocupação, valor de cada contrato com o Estado. Ao lado de cada centro, um botão de exportar relatório. "É a contabilidade do inferno", Tomás disse. "Quantas camas cheias, quanto o governo paga por cabeça." Mais do que isso, vasculhando os menus, Iris encontrou uma seção de incidentes internos. Ali, planilhas listavam episódios de indisciplina, fugas, lesões. Alguns eram detalhados. Outros, em unidades mais antigas, apareciam como números frios. Em Santa Vereda, a coluna estava vazia nos últimos anos. O sistema considerava a unidade inativa, mas, antes disso, uma sequência de anotações terminava abruptamente, sem registro de providência. Luana não entendia termos técnicos, mas entendia o essencial. Aquele lugar guardava o esqueleto digital de tudo o que o Dr. Álvaro dizia em público que não existia mais. Menino machucado, menino sumido, contrato que pagava por vaga nunca ocupada, tudo ali, a alguns cliques de virar prova. Seu instinto foi o de quebrar tudo, socar monitor, tacar fogo em arquivo, deixar só cinza, mas se segurou. "Se a gente destrói, só ajuda-as para apagar", ela concluiu em voz alta. "Eles vão dizer que nunca existiu. O segredo é tirar cópia." Iris, que não era especialista, mas tinha visto tutorial de pendrive na escola, apontou para um computador antigo com entrada USB. Zeca, curioso, cutucou do bolso um pendrive sujo, brinde de loja de ração. "Isso aqui ainda presta", disse. "Tava usando para pirataria, mas hoje serve para coisa melhor." Conectaram o dispositivo. Começaram a copiar arquivos, lista de unidades, contratos, relatórios de inspeção, incidentes. Não sabiam exatamente o que cada coisa significava, mas copiavam tudo que tinha o nome Santa Vereda ou Álvaro Goulart no cabeçalho. Levaria tempo? Levaria. Mas pela primeira vez, santas palavras como prova e processo pareciam estar do lado deles. Horas depois, com o pendrive cheio e algumas pastas físicas enfiadas na mochila, Luana trancou de novo a porta de correntão. Dessa vez por dentro, com as correntes cruzadas, mas sem cadeado. Queria que, se alguém voltasse ali, notasse que alguém tinha mexido. Que soubesse que Santa Vereda não era mais buraco sem voz. À noite, reunidos no refeitório, ela explicou o que tinham achado. "Isso aqui é a parte do mundo que o doutor nunca mostra na TV", disse, levantando um maço de papéis. "Ele fala de menino recuperado, prédio bonito, parceria de sucesso. Não fala de relatório de maus tratos escondido, de unidade que some do mapa, de contrato que continua pagando por cama vazia." "E o que a gente faz com isso?" Clara perguntou. "A gente é só criança." "Criança que pode contar o que viu", Iris corrigiu. "E guardar prova."
Luana sabia que não podia marchar com 4 irmãos até a promotoria e bater na porta sozinha. Mas também sabia de uma coisa: informação hoje viaja mais rápido que gente. A mesma internet que dava palco para Álvaro falar besteira podia ser usada para jogar verdade na cara dele. E ela conhecia, ainda da cidade, uma pessoa teimosa o suficiente para comprar essa briga. Uma repórter independente que vivia fuçando o caso de abrigo, unidade socioeducativa e conselho. Uma tal de Marina, que já tinha batido de frente com prefeitura antes. Na manhã seguinte, com o celular velho erguido no canto do refeitório, onde ainda pegava um fiapo de sinal, Luana gravou um vídeo curto. Mostrava a placa enferrujada de Santa Vereda, o estado do prédio, folheava rápido algumas páginas, sem expor detalhes que pudessem ser censurados, e dizia, olhando direto para a câmera: Dr. Álvaro, enquanto o senhor fala em modelo de reeducação na TV, esse lugar que usou seu nome está aqui, no meio da floresta, cheio de papel que conta outra história. A gente é só 5 irmãos fugindo de um juiz, mas não vai mais fingir que não viu. Mandou o vídeo junto com cópia dos arquivos para o contato de Marina. Não esperou resposta imediata. Sabia que, a partir do momento em que aquilo saísse do controle da mata, nada mais seria simples. Alguns dias depois o eco começou a voltar. Primeiro, numa mensagem de áudio atropelada de Marina, agradecendo, pedindo localização aproximada, garantindo que já tinha encaminhado tudo para uma promotora especializada. Depois, em forma de matéria num site pequeno, com título que misturava denúncia e choque. Arquivo secreto de antigo Instituto de Reeducação revela lado oculto da rede do Dr. Álvaro Goulart. Logo, jornais maiores pegaram a história. Programas de TV, inclusive o mesmo talk show que antes o aplaudira, passaram a convidá-lo para explicar as denúncias. Álvaro mantinha o sorriso. Dizia que era caso isolado de uma unidade antiga já encerrado, que documentos fora de contexto podiam gerar interpretações equivocadas. Mas pela primeira vez não controlava o ângulo. As imagens do prédio em ruína, das grades, da frase "disciplina é" arrancada do muro, começaram a rodar junto com sua cara. Santa Vereda, que por anos tinha sido só mentira enterrada sob mato, virou símbolo. E sem que ninguém soubesse por enquanto, quem tinha acendido a luz ali dentro tinha sido uma menina de 20 anos que só queria evitar que o irmão fosse trancado em lugar parecido. Quando, semanas depois, um carro oficial parou na estrada de terra e uma equipe com colete da Promotoria Ambiental, do Trabalho e da Infância subiu até o prédio, Luana sentiu as pernas tremerem. Não sabia ainda se aquilo era começo de solução ou de outro tipo de problema. Sabia só que, desta vez, não chegavam sozinhos o vilão de terno ou o capataz de fazenda. Chegava gente com prancheta que não era aliada de quem mandou esquecer aquele lugar. Uma promotora de uns 40 anos, cabelo preso, tênis sujo de terra, se apresentou. Eu sou Carolina Andrade. Vim ver de perto o que o país inteiro está vendo por tela. Quem viveu aqui hoje? Luana respirou fundo. Olhou para Tomás, Íris, os gêmeos. A gente viveu aqui esses dias, respondeu. Mas quem morou aqui de verdade foi um monte de menino que o doutor chamou de caso de sucesso no papel e deixou sem contato no relatório. Pela primeira vez desde que entrou naquela floresta, sentiu que talvez não precisasse mais escolher entre correr e se esconder. Havia outro caminho surgindo, o de ficar e obrigar o mundo a olhar. E se o vilão da vez era alguém que sempre jogou com imagem, a melhor vingança possível era justamente essa: transformar o esqueleto da sua primeira unidade modelo no cenário do escândalo que ele não conseguiria varrer para debaixo de tapete nenhum.